bom dia, bom dia! Dia 7 dos nossos 14 dias de comunicação intencional. Estamos chegando à metade dessa jornada, que foi um propósito de conexão que eu quis fazer com você, que me acompanha aqui pela internet, para poder somar um pouco mais na sua vida. Então, nós estamos todos os dias às 8 horas da manhã, horário de Brasília, 7 horas da manhã, horário do Mato Grosso, com lives diárias, com em média 40 minutos de duração, para que eu possa dividir com você um pouquinho sobre comunicação intencional e o quanto essa comunicação muda seus resultados como empreendedora, como empresária. Hoje é o dia 7, vai chegando por aqui, porque nós vamos falar sobre comunicação com o cliente. E aí, senhora, o bicho pega, aí que as vendas travam, aí que você não se expõe, aí que você não vai e não faz teu conteúdo. Por quê? O foco da sua comunicação ainda está demais em você. Uma das coisas que eu mais ensino na minha escola de comunicação, para todas as mulheres que estão lá, e nós já falamos várias vezes sobre isso, inclusive ontem à noite nós estávamos em aula trabalhando exatamente isso. Quando a sua comunicação está emocional, quando a sua comunicação está ainda no lugar de dor, você começa a ter muitos problemas para se relacionar com seus clientes. E eu sei que relacionamento não é uma coisa fácil, mas se você decidiu empreender, se você decidiu criar uma empresa, a comunicação relacional é a competência que você mais precisa desenvolver. Eu vejo claramente aqui que todos os meus resultados só foram potencializados porque a minha competência de comunicação sempre foi a primeira, sempre foi a mais latente. Então, quando a gente sabe como se comunicar, quando a gente sabe ler o tipo do cliente e o perfil de comunicação que ele tem, e para de achar que tudo é tão pessoal, que tudo é tão sobre você. Senhora, 5 minutos de live, nem 5, acho que faz 2 ou 3 que eu entrei. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é um alecrim dourado não. Seu cliente está vivendo a vida dele, seu cliente tem as coisas dele para fazer, e você não está fazendo a sua parte no processo de comunicação com ele. A comunicação com o cliente tem 3 movimentos que fazem a gente ser intencional. O primeiro deles é constância. Você precisa ser vista, você precisa estar presente. O seu cliente não vai lembrar de você se você não se fizer lembrar. Por muitos anos na minha vida, eu fui a empresária que queria só atrair. Sabe? Que as pessoas viessem, que elas batessem na minha porta e me contratassem. Não vai acontecer. No mundo que nós vivemos hoje, cada vez mais competitivo, com informação e oportunidades em todos os lugares, vai ser a sua constância na sua comunicação que vai fazer o cliente lembrar de você. Então, primeiro ponto, constância. Precisa aparecer todo dia, precisa estar aqui, precisa se movimentar e ter uma frequência naquilo que você faz. Quem aí é daquela que produz conteúdo e some? Percebe? Você precisa ser lembrada pelo seu cliente, você precisa estar lá. Senão você produz conteúdo e some. Faz uma coisinha e desaparece. E aí, depois quando você olha para o resultado das suas vendas, nossa, não está acontecendo, mas é porque você não está se permitindo ser vista. E eu recebo diariamente muitas empresárias, muitas empreendedoras que não se permitem ser vistas. Ontem mesmo, eu estava à tarde numa reunião com uma empresária e ela me falou, eu sei que se eu fizer mais vídeos, se eu aparecer mais, eu vendo mais. Vocês percebem que racionalmente a gente entende, mas por que a gente não faz? E é sobre isso que eu quero falar para você nessa manhã. Como funciona
toda a parte invisível e sistêmica da sua comunicação com o seu cliente. Então, se você tem uma amiga empresária, se você tem uma amiga empreendedora que também passa desafios para se comunicar com os clientes, clica no aviãozinho, manda essa live para ela, convida ela para estar com você por aqui, porque pode ser que essa live ajude ela a melhorar a comunicação com o cliente e, sobretudo, poder seguir o negócio dela com muito mais leveza, com muito mais senso de propósito. Sim? Pois bem. Se o primeiro ponto para a comunicação com o cliente acontecer é a constância, qual que é o segundo ponto? Relacionamento. Eu vou entregar um ouro aqui agora, bem no início dessa live, que se você tiver ligada e começar a fazer, suas vendas já podem aumentar hoje. Lá dentro da escola eu entrego o passo a passo para fazer isso. No meu Clan Master, que é meu programa de acompanhamento individual e de ambiência diferenciada, eu faço junto. Mas essa base você pode aplicar hoje na comunicação do seu negócio, que é escolha um canal de comunicação e seja constante nele. Todo mundo que interagir com a sua comunicação, e nós temos 3 níveis de interação: visualização, curtida, comentário ou mensagem, né? Direct. Todo mundo que interagir, você se relaciona. Percebe? Então, o primeiro passo, constância. Só que quando a gente pensa nessa constância, e eu vou falar aqui do Instagram, que é um lugar que muitas de vocês utilizam, inclusive eu quero saber se alguém que está aí ao vivo usa o Instagram, é empreendedora, usa o Instagram para se comunicar e vender. Quero saber, escreve eu aqui. Ó, já chegou a minha mensageira maravilhosa. Bom dia, Di. Senti sua falta ontem à noite na aula, viu? Quero saber se você que está assistindo essa live é empreendedora, tem clientes e usa o Instagram para se comunicar. Escreve aqui para mim, só para eu poder te localizar, saber que você está aí. E eu vou te contar então essa sequência. Digamos que você use, né, seja empreendedora, usa o Instagram, faz todo esse movimento. Muito bem. Qual que é o primeiro ponto? Escolhe o canal. Dani, eu vou focar nos stories. E Catiúzia, a Catiúzia, ó, entrou na escola ontem. Tô muito feliz em ter você conosco, viu? Seja muito bem-vinda. Que coisa boa. Digamos que você escolhe os stories, tá? E aí você se compromete assim, não, todos os dias eu vou fazer 3 stories para falar sobre o meu trabalho. Muito bem. Só que aí, essa constância, primeiro, precisa ser intencional. O que do seu trabalho você vai mostrar? Porque tem gente que faz assim, ó, pega, aí bate uma foto da mesa do escritório e fala assim, agenda do dia começando. Ah, gente, por favor. O que eu despertei no meu cliente com aquilo? Vocês percebem? Você precisa despertar algo no seu cliente através da sua comunicação. E esse ponto, ele é muito importante. Porque se você tornar o seu Instagram, o seu diário pessoal, o seu espaço terapêutico, você não vai criar um relacionamento com esse cliente. O que hoje vocês, clientes, querem ver? Né? Pensando que vocês estão aqui, vocês são os meus clientes. Vocês querem conhecer a Dani de verdade para saber se eu sou confiável, se eu sou uma pessoa de verdade. E é por isso que eu divido coisas da minha rotina, que eu posto os meus filhos, que eu posto o meu casamento, que eu divido coisa. Ó, tô aqui na cozinha da minha casa, sou eu de verdade, de roupa de treino, né? Porque tava na academia, cheguei, dei café para as crianças, eles foram para a escola, eu tô fazendo a live para vocês. Então, vida real. Isso é muito importante. As pessoas precisam saber que existe uma pessoa por trás daquele produto. E, gente, se você não aprende a mostrar a pessoa, as tuas vendas caem consideravelmente.
Porque a pessoa vai comprar de você porque é você. Então ela precisa te ver, ela precisa saber sobre você. E aí tem gente que pensa assim, ai Dani, mas eu não gosto de expor a minha vida. Mas não precisa expor tudo, faz um recorte. E é aí que entra a intencionalidade, percebe? O que se eu mostrar potencializa meus clientes? Vou trazer um exemplo meu para vocês. Quem acompanha os meus stories sabe que todo dia que eu vou treinar, eu posto uma foto. Por quê? Porque eu sou mentora de comunicação. Eu trabalho com planos de comunicação e com desenvolvimento a médio e longo prazo. Eu não tenho cursinho rápido. Os meus programas são de 1 ano. Eu quero que você esteja comigo e se desenvolva com consistência. Então, por que eu posto os meus treinos todos os dias? Porque eu quero que você entenda que eu também sou constante. Que eu também estou nos meus desafios pessoais e que eu também me movimento. Vocês percebem? Isso se chama coerência. E muda o nosso jogo. Quando eu me comunico de forma coerente, quando eu falo uma coisa e eu sou essa coisa, as pessoas se envolvem exatamente as pessoas gostam. Elas gostam de se inspirar em você, na sua rotina, na sua dinâmica, porque aí elas vão prestar atenção em você e aí você começa a gerar o relacionamento. Então, constância, relacionamento e coerência. Se você adotar essas 3 coisas, sua comunicação aqui vai melhorar muito mais com seus clientes. E aí você pode dizer, Dani, eu não uso o Instagram hoje, eu uso o WhatsApp. Mesma coisa. Você pode publicar no status do WhatsApp. Você pode mandar mensagens, você pode criar um grupo para os seus clientes. Você percebe? Mas essas 3 coisas, elas precisam acontecer. Tem que ser constante. Não pode parar. É como Jesus dizendo, levanta e anda. É se manter em movimento. Dani, mas o dia que eu não tô bem, que eu não tô com energia, isso chama planejamento. Primeiro, tá sem energia, resolve seu problema de energia. Ó, eu tô aqui com Ultra Coffee, delícia, batido com mel. Nossa! Tô acordando às 4 da manhã para treinar. Volto, faço a rotina das crianças, depois começo a vida da empresa. E Cindy é simples. Vocês percebem? É muito mais simples do que a gente acha. Só que, por que a gente não faz? Porque tem que limpar lixo emocional. Tem que sair das travas que ainda estão te impedindo. Por quê? Olha só. Constância, relacionamento e coerência. Quando a nossa ferida emocional bate, a gente não consegue fazer nenhuma das 3 coisas. Vamos lá. Constância. Fazer sempre. Quem tem, por exemplo, ferida da humilhação, tem muita dificuldade de se manter constante, porque acha que nunca tá bom. Faz uma vez, aí acha que não ficou bom. Aí acaba não fazendo mais. Quem tem ferida do abandono, se não tiver muita gente, muita reação, muita gente comentando, também quer parar de fazer. Porque as pessoas não estão querendo, elas não estão falando. Quantas vezes você para de publicar, por exemplo, na sua rede social, porque não teve curtida suficiente? Só que, senhora, faz uma conta comigo, além dessa dor de ser vista pelos outros. Olha só, digamos que você fez uma publicação trazendo o seu trabalho, trazendo um conhecimento seu. 10 pessoas curtiram, certo? O que eu sempre falo para as minhas alunas, você falou com essas 10 pessoas? Você mandou uma mensagem sabendo o que chamou a atenção delas naquele conteúdo? Qual é a dificuldade que elas estão tendo? Gerando uma conversa real, legal? Fez isso? Dessas 10, conseguiu trazer pelo menos 5 para uma conversa? Seja uma conversa mais profunda no WhatsApp, seja uma reunião de vídeo. Percebe? Dessas 5, vendeu para 2?
Vocês percebem? É assim que a gente ganha musculatura. Só que não termina na venda dessas duas. Vendeu para as duas, manteve o relacionamento com elas? Quanto tempo elas estão no teu ecossistema? Por que que todos os meus programas agora são anuais? Porque eu quero mulheres que fiquem comigo pelo menos um ano, crescendo, evoluindo, se desenvolvendo, honrando a ambiência que escolhem estar. Porque talvez você venha aqui, você assista as minhas lives e você diga, nossa, é legal ouvir as coisas que a Dani tem a dizer. Mas como é se você puder me fazer uma pergunta todo dia? Como é se quando você tiver a dificuldade do seu negócio, você me tiver para te acessar? Percebe? É isso que muda quando você está dentro da minha comunidade. Então, por que a gente faz atividades constantes, né? Então vamos lembrar. 3 pontos de comunicação com o cliente: constância, relacionamento e coerência. Porque a sua empresa precisa ter valores, visão, missão. As empreendedoras que estão aqui já fizeram isso para o seu negócio? Tem clareza de qual a sua missão, qual a sua visão, quais os seus valores? Isso se chama cultura organizacional. Eu demorei muito para aprender sobre isso, mas hoje eu sei que isso é a base da comunicação. Por que a Dani Pamplona faz live? Porque eu acredito no processo de acolhimento do cliente. E quando eu tô na live, vocês podem escrever alguma coisa aí, eu vou falar dizendo seu nome, eu vou estar com você. Isso é um valor inegociável para mim. As minhas clientes são sempre tratadas com essa presença e não importa quanto eu cresça, sempre foi assim. Esses dias eu estava lembrando, cara, quando eu tinha 2, 3 mil seguidores, eu me relacionava com as pessoas do mesmo jeito que eu me relaciono hoje, respondendo todo mundo, falando. Por quê? Porque a pessoa pode não comprar de você agora, só que nesse relacionamento ela vai lembrar de você. E as pessoas que começam a receber de você vão aprendendo a honrar o que elas recebem. Percebe? Pois bem. Solta um foguinho para mim, quero ver se fez sentido até aí. Essas 3 bases na comunicação com o cliente. E se você quiser, conta para mim nos comentários qual das 3 é mais difícil para você. É mais difícil ser constante, postar sempre, com intenção, né? Porque não é doideira de sair postando sem parar, mas é se manter sendo vista pelo seu cliente. Segunda coisa, relacionamento. É difícil se relacionar? Eu não quero ficar mandando mensagem, eu não quero incomodar, eu não sei, eu passo do ponto, acabo entregando demais sem a pessoa comprar. O que é difícil? Se relacionar? Ou será que o difícil é ser coerente? É conseguir viver do jeito que você fala para os seus clientes. E talvez a coerência seja a grande cereja do bolo, gente. Se eu sou mentora de comunicação, eu preciso de uma rotina diária de comunicação. Vocês percebem? Eu preciso aplicar tudo que eu ensino para os meus clientes. E quando eu comecei a fazer isso, uau! Eu acelerei. Gente, eu vou dizer que hoje eu tenho inclusive uma comemoração para fazer com vocês. Vocês acreditam que hoje eu concluí 30 treinos e nós estamos ainda no dia 10 de março? Em 2025 inteiro, eu não treinei 30 vezes, porque a constância era um problema muito sério para mim e a coerência também. E ano passado foi um ano de transição em vários sentidos. E a hora que eu ajustei essas 2 coisas, uau! Melhorou? Por quê? Se é difícil ser constante, se é difícil manter um relacionamento, se é difícil ter coerência, você ainda está comunicando pela sua ferida emocional. E aí, vou aproveitar para contar para vocês. Dentro da escola a gente aprofunda isso com muitos detalhes. Dentro do Master a gente cuida pontualmente disso. Mas existem 5 padrões de comunicação que se repetem e que, na hora de você se comunicar com o seu cliente, te impedem de se relacionar, te impedem de ser constante e também te impedem de ser coerente.
Ebi, bom dia. Muito obrigada pelos parabéns. Só vai dar a gente no Clan Master agora. Eu vou fazer um Gym Rats pra gente lá. Porque as minhas autoras do Clan Master, a gente vai se desafiar juntas a ser um ano em que a gente fica mais rica, mais gostosa e mais coerente com a nossa própria vida, sem sombra de dúvidas. Muito bom. Então, vou contar para vocês os 5 padrões de comunicação e como eles impactam na sua comunicação com seu cliente, tá? Vamos lá. Primeiro padrão, ferida da rejeição, padrão retido. Esse é o cliente que tá sempre te deixando no silêncio. É o cliente que pensou em te responder e não respondeu. Qual é o cliente que às vezes fala pra ti, nossa, eu achei que eu tinha te respondido na minha cabeça, mas não respondi. Olha só. Por quê? Quem tem ferida da rejeição é a pessoa que, se puder não participar da fotografia, ela não participa. É a que as coisas acontecem na cabeça dela, mas não acontecem na vida. E aí ela se rejeita tanto, ela tem tanta dificuldade de colocar o que ela quer, que ela acaba não falando. Só que se você não perceber que isso é um padrão do cliente, não é sobre você. Nossa, gente, já aconteceu tantas vezes comigo, da pessoa me deixar no vácuo assim por semanas numa mensagem. E aí um dia a pessoa vem, nossa, Dani, nossa, pensei em você a semana inteira. Eu vi a sua mensagem, aí eu pensava e eu não respondia. Então, o padrão retido vai ser aquela pessoa que você tem que, talvez, encontrar presencialmente, se for possível. Vai ter que telefonar, porque é uma pessoa que tem muitas travas na comunicação, né? É uma pessoa mais quieta, mais silenciosa, que tem dificuldade de dizer o que precisa. Então, esse é um cliente que talvez ele vai comprar algo de você e ele vai ficar quietinho do início ao fim. Né? E ele depois, um dia, ele vai te dizer, nossa, aprendi tanto com tal coisa, mas ele não falou. Percebe? Já tiveram algum cliente assim? Eu já tive. E é muito legal quando essa pessoa também ganha consciência de que isso é um padrão. A ferida da rejeição é uma ferida que faz a gente achar que nós não temos lugar nesse mundo, que nós estamos incomodando por ser quem somos. E isso é muito profundo. E impacta totalmente na comunicação. Fez sentido? Muito bem. Solta um foguinho. Quero saber se vocês estão aí, se vocês estão vivas. Esse é o primeiro. Segundo padrão, contido. Ferida da humilhação. É a pessoa que está sempre não querendo incomodar, que é perfeccionista, que ela fala, mas ela se cobra tanto se ela falou certo, se ela fez do jeito certo, que vai ser aquele cliente que você quer contribuir, que você quer trazer um feedback, mas parece que a pessoa trava quando você fala. Porque ela tem um chicotinho interno, ó, muito forte. Desde muito cedo, ela se sentia inadequada, parece que não fazia as coisas certas. A ferida da humilhação, ela é forjada na nossa primeira infância normalmente. E ela vem ligada a situações repetidas em que parece que a gente não é bom, em que parece que a gente está fazendo tudo errado, que a gente é atrapalhado. E aí, esse seu cliente vai ser aquele cliente que está sempre falando mal dele mesmo. Ah, eu sou ruim nisso, eu não consigo. Ele tem uma comunicação interna em que ele se esculacha com muita facilidade. Cuidado! Porque esse cliente, ele vai ser aquele que desiste das coisas. Ele começa e para, né? Ele tem dificuldade de ser constante. A ferida da humilhação é uma das que mais quebra a nossa constância. Bateu para alguém aí? Tem alguém aí com essa dificuldade? Ou talvez um cliente que ele quer. E aí na hora de fechar ele diz, eu vou esperar mais um pouco, é difícil investir em mim. Nossa, agora eu não posso. Por quê? Porque ele não se acha bom o suficiente para receber o que você tem para entregar para ele. E aí, gente, em cada um desses padrões, a gente tem que ter estratégias diferentes de comunicação, percebe? Olha o poder, olha como acelera teus resultados se você aprende a ler teus clientes a partir dos padrões de comunicação.
Percebe? Muito bem. Então, ferida da rejeição, padrão retido. Ferida da humilhação, padrão contido. Terceiro padrão, ferida do abandono. Comunicação afável. Esse é o seu cliente, que ele é muito legal, ele interage, ele curte as coisas que você faz, ele comenta, mas ele nunca pode investir. Porque ele tem que sempre fazer um negócio pro filho, ele tem que fazer um negócio pro marido, ela tem que fazer um negócio pra família, e tem sempre outras pessoas que são prioridade, além dela mesma. E aí essa pessoa, ela tá sempre olhando pros outros, olhando pra fora. E muitas vezes ela não faz escolhas e ela se distrai com uma facilidade imensa. Então, é o teu cliente que, digamos, você fez uma conversa de vendas, você fez uma reunião de vendas. A pessoa falou, nossa, eu quero, vamos fazer. Arará. Aí ela saiu da reunião, 2 horas depois, ela, ai, não vou fazer mais. Porque meu marido precisou de tal coisa, porque meu filho não sei o quê. Porque a minha amiga vai precisar de mim em tal data. Ou seja, essa pessoa se distrai muito facilmente. Porque ela tem uma ferida do abandono. Então ela aprendeu que para ela não ficar sozinha, ela tem que abraçar todo mundo e fazer tudo para todo mundo. Então, na hora que a gente vai se comunicar com esse cliente que tem comunicação afável, nós precisamos deixar claro para essa cliente que ela não vai estar sozinha. Que você vai estar com ela, que você vai acompanhá-la. Porque quando ela sente que existe um relacionamento, ela se fortalece. E aí ela compra de você. Percebe? Então, rejeição, padrão retido. Humilhação, padrão contido. Abandono, padrão afável. Quarta ferida. Traição. A ferida da traição faz a pessoa ter um padrão de comunicação expressivo. É uma pessoa que fala muito bem, você faz uma pergunta para ela fala 5 minutos, ela dialoga, ela se coloca. Por quê? Ela é viciada em estar no controle. Quem tem comunicação expressiva quer sempre estar no controle, quer sempre dizer como as coisas têm que ser. Tem muita dificuldade de confiar. Então, essa é a sua cliente desconfiada. É aquela que quer saber da sua formação, que quer saber de detalhes, que pergunta tudo. Por quê? Porque ela se sente muito impostora. Ela tem dificuldade de confiar nela mesma e, consequentemente, tem dificuldade de confiar nos outros. Até porque ela já confiou em muita gente e se machucou várias vezes. Então, é aquela pessoa que às vezes não vai comprar de você porque ela comprou de outra pessoa e foi ruim. Eu perdi algumas vendas esse ano por isso, sabe? Perdi não, né? Porque a gente nunca perde. Vira aprendizado, a gente melhora, mantém o relacionamento. Mas tiveram pessoas que me disseram, olha, eu não vou comprar de você nesse momento porque eu comprei de fulano de tal, foi uma decepção, eu ainda tô lidando com essa decepção, então não consigo dar mais nenhum passo. Percebe? Traição. Porque quando o cliente compra de você, senhora, ele tá estabelecendo uma relação. E se ele se sentir traído, se ele sentir que ele não foi respeitado, a confiança despenca. É por isso que a gente precisa ser muito coerente. Se a gente decidiu vender algo para alguém, essa pessoa merece ter retorno. Isso precisa acontecer para que ela fique. Opa, até caiu meu fone de ouvido, viu como é verdade? E para completar, então nós já tivemos rejeição, padrão retido, humilhação, padrão contido, abandono, padrão afável, traição, padrão expressivo. E para fechar, a cliente briguenta, a cliente que julga, a cliente que fala mesmo. Esse é o padrão impositivo, que tem uma ferida da injustiça. Essa pessoa sempre se sente injustiçada. Se ela ganhou um bônus para alguma coisa, mas fulano de tal ganhou mais que ela vai falar, ela vai reclamar. Então, essa cliente, ela se sentiu muito injustiçada, então ela tem uma raiva latente. Ela briga por pouca coisa, pelo centavo, pelo detalhe. Então, com essa cliente, você precisa ser muito coerente. Pessoas que se sentem injustiçadas precisam de passo a passo de coerência.
Preciso que você mostre para ela que o que você faz é consistente. E aí, se a sua empresa não estiver organizada, se essa consistência não for presente, você vai ter problemas. E aí você vai ter o cliente que reclama, né? Que reclama do seu processo, porque você não criou um processo. Percebe? Parece que vai ser para cada cliente de um jeito. E aí vira uma bagunça. Então, a pessoa que tem comunicação impositiva, ela não tem muita paciência. Ela precisa que você traga a informação rápida e clara para ela. E aí, gente, é aí que o jogo muda. Você para de julgar o teu cliente, de achar que o problema é o teu cliente e começa a conhecê-lo e entender como ele funciona para então ajudá-lo. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu costumava por muito tempo fugir desse último tipo. Porque as impositivas dão trabalho. E aí, normalmente a ferida do cliente bate diretamente com a sua. Então, por exemplo, a comunicação impositiva bate com a comunicação afável, que é a ferida do abandono. Então, eu, Dani, sou acolhedora, gosto de me conectar com as pessoas, gosto de estar presente. É a minha ferida do abandono bem trabalhada, direcionada. Aí, quando vem uma pessoa que é impositiva, que não tem paciência, que quer a coisa rápida, o meu primeiro movimento era repelir. Mas ter cliente é coisa de adulta. Por isso, a gente aprende a lidar com as nossas feridas a tal ponto de conseguir ler o cliente e ter a abordagem correta para ele. Para quem já é minha cliente, para quem já é uma mensageira, tem disponível para vocês aulas de comunicação com o cliente na plataforma. Tem um e-book incrível, mas eu fiquei com vontade de disponibilizar o e-book para quem está aqui nessa live. Então, se você não é minha cliente, não é minha aluna ainda, escreve aqui para mim, eu quero, que eu vou te mandar uma mensagem inbox para a gente conversar. E eu vou te dar de presente o e-book de comunicação com o cliente. São os padrões de comunicação organizados com estratégias para você começar a aplicar com o seu cliente a partir de hoje. Melhorando a sua comunicação, saindo da comunicação emocional e indo para uma comunicação mais intencional, que vai te fazer ter os resultados que você quer. Então, se você quiser conhecer esse material, conhecer mais a fundo o meu trabalho, responde eu quero aqui ou nos comentários da gravação. Hoje é dia 7, mais um dia de dar presente para vocês. Afinal, quanto mais você se comunicar com o seu cliente, mais resultados a sua empresa vai ter. Você vai sair do ruído e você vai poder servir mais pessoas e viver uma vida boa. No fundo é o que a gente quer, não é mesmo? Viver uma vida boa com quem a gente ama e poder ajudar mais pessoas através do que a gente faz. Não perca o foco disso. A comunicação é o coração para você poder fazer essas duas coisas. Esse foi o dia 7 dos 14 dias de comunicação intencional. Se você está vendo essa live gravada, deixa aqui seu comentário. E se você quiser acompanhar os próximos 7 dias que vão completar essa jornada, escreva grupo aqui embaixo que eu vou te passar o grupo de WhatsApp, onde nós estamos colocando todas as informações e entregando o melhor conteúdo para vocês. Muito obrigado pela companhia na manhã de hoje. São sempre no máximo 40 minutinhos em que nós olhamos para um ponto e desenvolvemos ele. E eu espero ter servido a sua comunicação nessa manhã, que você possa ir para os seus clientes com mais respeito e amor, até porque todos nós temos feridas emocionais. E quando eu olho para o meu cliente com respeito, mesmo que ele não pareça estar se comportando com respeito, eu, do meu lugar, posso me comunicar sem me machucar com isso, percebe? Que vocês possam praticar. A live vai ficar salva no meu perfil, assim como todos os primeiros 7 dias já estão disponíveis para vocês. Obrigado pela companhia, pela troca. E amanhã, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, nos encontramos novamente. E amanhã nós vamos entrar numa nova fase, então eu não vou falar nem qual é o tema. Hoje nós agora terminamos os primeiros 7 dias. E amanhã nós entramos numa nova etapa, então que você possa estar ao vivo para a gente potencializar isso.
Beijo no seu coração. Ótima terça-feira. Tchau, gente.